Olá a todos, espero que estejam bem. Estou agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos, sempre pedindo a bênção de Jesus. Vamos à prece ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Gostaríamos de falar hoje sobre o amor e o auxílio entre os espíritos. No livro dos Espíritos, aprendemos que o amor que os espíritos puros sentem uns pelos outros é inalterável. É uma fonte de suprema felicidade. E que os espíritos que ainda não lhes são simpáticos podem sê-lo mais tarde. Ou seja, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Estamos todos aí caminhando, né? E vamos aí nos encontrar com os espíritos que nos são simpáticos lá na frente. Então vamos falar um pouquinho sobre o amor. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, o Espírito Protetor nos diz: qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, que havereis de temer? Que o amor divino não se amorteça em nossa alma, e que incessantemente suba aos teus pés a nossa prece de gratidão, meu Senhor. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Muito lindo, né? E então vamos ler aqui um conto, dentro desse contexto, do irmão X, que é o codinome do espírito Humberto de Campos. O conto se chama Amor e Auxílio, está no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico. Falando sobre proteção espiritual, Jonaquim, respeitado mentor na espiritualidade, narrou com a voz aquecida de bondade e sabedoria a história de Mardônio Tércio, um romano convertido ao cristianismo, nos primeiros dias do Evangelho em Roma, se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que para logo teve o seu nome abençoado nos céus. Detentor de enorme fortuna, desde muito cedo abandonado pela mulher, Mardônio, assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com o filho único, Marcos Lício, e entregou-se à caridade e à renovação. Instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes para tarefas colaborando com os mensageiros de Jesus ou com irmãos nos mais baixos degraus da penúria. Apoiava viúvas desamparadas e órfãos. Além disso, prestava diariamente assistência direta aos doentes e sofredores, dando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Ao contrário do pai, porém, o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos parecia um flagelo ambulante. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava em sua classe social, envolvendo-se na corrupção que os privilégios sociais tanta vez conservam impune. Dois caminhos tão diferentes produziram, em consequência, duas posições opostas no mundo espiritual. Sobrevindo à morte, Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo.
Era um plano espiritual acessível aos servidores que pudessem colaborar com o Senhor nos dias mais torturados do Evangelho nascente. O filho, Marcos, porém, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, conquanto afeito à revolta e à perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. O genitor, convertido em apóstolo da abnegação, visitava o filho, muito amor, que o pai tinha pelo filho. Então ele visitava o filho nesse vale tenebroso, ao qual ele se ligou, sem que o filho lhe percebesse a presença, porque os espíritos inferiores não percebem a presença dos superiores, E tanto se condoeu daquele com quem partilhara o afeto e o sangue, que certa vez o pai, num rasgo de apaixonado amor pelo rebento querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo de mais perto. Jesus sorriu compreensivo e concordou diante da ternura ingênua do devotado cooperador. E antes que amigos experientes lhe administrassem avisos, lá se foi Mardônio para a cava sombria, onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Encontrando Marcos ali alienado e distante de qualquer noção de responsabilidade, aplicou-lhe passes magnéticos, anestesiou-lhe os sentidos, e tão logo o beneficiado cedeu ao repouso, com imensos cuidados Mardônio transportou-o para os céus. Ele era um espírito elevado e tinha essa capacidade, Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior, o recém-chegado, porém, tão depressa acordou sob o encantamento paternal, estando em ambiente muito mais iluminado que o seu ambiente terrestre, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes que lhe davam a impressão de ser um doente empastado de lama, Marcos se confrontou com os circunstantes, que se moviam em corpos tênues e luminosos, e passou a gritar impropérios e insultos. Então ele ganhou consciência da sua condição, perante o ambiente lindo que ele conseguiu visualizar. Ao pai que intentou reconfortá-lo, procurou esbofetear sem misericórdia, afirmando que não pedira e nem desejara a mudança. Exortado a respeitar o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera desatrelada, buscando enlamear uma fonte de luz. Interferiram amigos e o rebelado caiu de novo em prostração, sob hipnose benéfica. Jonaquim fez logo intervalo, no mentor, e um dos companheiros interrogou: e daí? Mardônio se viu coibido de amparar o filho a quem amava? E o instrutor então explicou: sim, meus amigos, Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, Por isso, reconduziu Marcos ao antro de onde o arrancara. O Mardônio reconduziu o filho, sem nada perder em ternura e esperança, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos no caminho da evolução. Então, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos no caminho da evolução, o pai, por 92 anos, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho de cada vez a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. E aí um dos companheiros perguntou: mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade do socorro? Ou seja, parece que está acentuando a impossibilidade de prestar socorro. Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Ou seja, desistir dele, E Jonaquim sorriu e rematou: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento talvez custasse sem eles 92 séculos. O amor para auxiliar aprende a repetir.
Já pensou? Em vez de 92 anos, 92 séculos? E a gente quer as coisas tão rápido, né? A gente quer tudo muito depressa. Não podemos esquecer que somos espíritos eternos, né? Exemplo maravilhoso de perseverança no amor e no auxílio, né? E um outro grande exemplo é o de Santa Mônica, né? A mãe de Santo Agostinho, que fez prece por ele por 30 anos, para que ele saísse da vida devassa que ele levava e se regenerasse. E foi justamente o que aconteceu, né? Depois desses 30 anos, Santo Agostinho passou para as fileiras do Cristo e se tornou, né, um dos maiores apóstolos e filósofos do cristianismo, né? Inclusive, Santo Agostinho tem várias contribuições dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Emmanuel, então, nos traz esclarecimentos sobre esse assunto no texto Adversários, esse assunto sobre prestar auxílio, né? Está no livro A Verdade Responde, psicografado pelo Chico. Então, Emmanuel nos ensina: quando o Mestre nos recomendou amor aos inimigos, não nos induziu à genuflexão improdutiva à frente dos nossos adversários. Ninguém precisa oscular, ou seja, beijar o lodo escuro do pântano a fim de auxiliá-lo. Ninguém necessita introduzir um espinho no próprio coração a pretexto de aniquilar-lhe a expressão dilacerante. O Senhor pede entendimento. Então, nada de acabar com a saúde, né, de se humilhar demais para poder prestar auxílio. Não é isso que o Senhor nos pede, né? Imaginemo-nos na posição dos nossos inimigos, gratuitos ou não, e observemos como seria a nossa conduta se estivéssemos em lugar deles. Terá tido as mesmas oportunidades de que já dispomos para conhecer a verdade e semear o bem? Assumiríamos conduta diferente desses irmãos se nos demorássemos na posição onde se encontram, muitas vezes dominados pela ignorância ou pelo desespero? Ou se fôssemos constrangidos a atravessar a zona empedrada em que vivem? Então, se a gente se puser no lugar deles, será que nós não estaríamos agindo da mesma forma, né? Tendo as mesmas experiências que eles? Dificilmente, então, Emmanuel diz, né? Dificilmente chegaríamos a conclusões afirmativas. Jesus, por isso, pede, acima de tudo, esquecimento do mal e disposição sincera para o bem, com atitudes positivas, de boa vontade, a fim de que os nossos adversários nos identifiquem com mais clareza as boas intenções. Recebamos o inimigo como instrutores e auxiliá-lo-emos a dilatar sua visão. A compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. Aprendamos assim a perceber a luz onde a luz se encontra, a fim de que nos armemos contra o poderio das trevas em nosso coração. A boa vontade realiza milagres em nossa vida se estamos realmente dispostos a nos elevar. Lembremos-nos de que Jesus, até hoje, está trabalhando no auxílio aos inimigos, e o único caminho por ele escolhido para esse apostolado de amor é o caminho do sentimento, porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e pela boa vontade pode efetivamente inflamar-se ao sol do amor eterno com a vitória sobre si mesmo na subida espinhosa e santificante para a glória imortal. Então os exemplos estão aí, né? Não temos essa capacidade de amar dos espíritos elevados, né? Mas vamos exercitando, né? Assim como Deus e Jesus têm tanta misericórdia conosco, que a gente mude o nosso olhar, né? Com maturidade e equilíbrio, né? Equilíbrio de quem conhece as verdades do Evangelho. Que nos disponhamos a prestar auxílio, esforçando-nos para termos atitudes caridosas, de compaixão, indulgência e paciência. E tudo isso é caridade, né? Com os irmãos ignorantes que nos rodeiam, que nem têm Deus no coração ainda, né? Se não for possível prestar essa assistência ao próximo, principalmente aos espíritos difíceis,
materialmente ou com ações, por nossas limitações diversas ou porque eles nos repudiam, façamos então a prece, que já é um grande auxílio. Sempre cuidando de nossos pensamentos, para não entrar na sintonia do inimigo, né? Nunca revidar e não desistir. Perseverar no bem, sempre com amor no coração. É o que Jesus espera de nós, né? Obrigada. Até semana que vem.